Nós vamos orar, amados, antes de nós lermos a palavra de Deus, antes de você abrir o texto, vamos orar ao Senhor, vamos pedir a sua bênção sobre a nossa vida, amém? Pai Celestial, muito obrigada por estarmos na casa do Senhor e porque, principalmente, Deus, temos a oportunidade de te adorarmos, de te ouvirmos, de sermos tocados pelo Senhor, de sermos abençoados através da tua palavra. Nós, Senhor, contamos com a ação e a unção do Teu Espírito neste lugar, Senhor, sobre as nossas vidas. Eu me coloco à disposição do Teu Espírito, pedindo que em nome de Jesus, o Senhor me use para a honra e glória do nome do Senhor. Me esconda atrás da cruz de Jesus. Fala, Senhor, através deste instrumento. Eu oro pedindo que em nome de Jesus o Senhor possa cumprir o propósito que o Senhor já determinou para a palavra do Senhor nesta noite. Que cada coração aqui seja visitado pelo poder do Teu Espírito e saia alimentado, Senhor, e não apenas informado com algum conhecimento intelectual bíblico, não, Senhor, mas seja abençoado com a unção poderosa da Tua palavra. Eu coloco este momento nas mãos do Senhor e me sujeito ao Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos ler Hebreus, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao 11. E antes de nós, enquanto vocês estão abrindo, eu queria dar aqui uma palavra, na realidade, fazer um pedido, né? Um pedido do departamento infantil, um pedido do ministério infantil da igreja, para que, né, transcorra melhor e que verdadeiramente os seus filhos possam ser mais abençoados do que já são, amém? Então, para todas as mamães de bebês, nós pedimos, né, que você possa fazer a gentileza de, no início do culto, assim que você chegar, você possa levar seus filhos lá na classe, né, do berçário, lá na classe onde fica as crianças, amém? E no término do culto, terminou o culto aqui, nós terminamos de dar a bênção apostólica, você, por favor, faça a gentileza de subir e pegar o seu bebê lá em cima. Por que estamos falando isso? Porque nós não temos um número grande de professoras capaz de pegar todos os bebês no colo e levar e trazê-los. E nós contamos com a sua ajuda para a segurança dos seus bebês. Às vezes, uma das professoras, que é a mais fofinha, que os bebês gostam muito dela, então querem todos os bebês ficar com ela. E para descer a escadaria com os bebês é perigoso. Então, é importante que você nos dê a sua ajuda, amém? Então, todas as mamães de bebês, né, que estão no berçário, que as crianças precisam de ser pegas no colo para descer, por favor, levem seus bebês lá em cima, no Ministério Infantil, nas classes, e ao término do culto, assim que dermos a bênção apostólica, não se demore, suba e pegue a sua preciosidade, o seu tesourinho, amém? Amém, mamães? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler então, capítulo 11 de Hebreus, versículo de 1 a 11, diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado.
pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Passa a página aí da sua Bíblia, vamos ler o versículo 17 até o 19. Diz assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Vai por o 32, versículo 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Amém, amados? Glória a Deus. Eu vou estar falando com os irmãos sobre a importância da fé. Amém? A importância da fé. Esse texto que nós lemos, ele registra a galeria dos heróis da fé. Eu li alguns deles, porque o capítulo é grande, é do 1 ao 39, então eu fui assim pulando em alguns versículos, para que nós pudéssemos ter uma base para estar ministrando ao seu coração sobre a fé. Mas esse texto, ele fala de homens e mulheres que andaram pela fé, que conheceram a fé verdadeira e usaram desta fé de uma forma tão extraordinária que experimentaram uma vida fascinante, uma vida maravilhosa de vitórias e de milagres que poucos de nós, poucos homens na face da terra puderam experimentar, puderam viver. O segredo destes heróis, o segredo desta galeria de heróis não foi outro senão a fé. Amém? Foi a fé que fez com que esses homens se tornassem heróis. Está, inclusive, poder estar nesta galeria. Amados, nós temos vivido num mundo cada vez mais cético, cada vez mais incrédulo. As pessoas querem sempre ver para crer. Elas não têm mais aquela sensibilidade de fé. Elas não buscam viver pela fé. Parece que as coisas estão tão rapidinhas, né, que não dá muito para ficar esperando acontecer. Então, uma vez que eu posso agitar, acelerar, estalar os dedos e acontecer, então eu não estou muito nessa pegada de crer. Mas apesar do mundo que a gente vive, dos homens, dos seres humanos, renegarem a fé, viverem de uma forma cética, incrédula, com relação a Deus e a sua palavra, não existe outro meio, diga outro meio.
Não existe outro meio de nos relacionarmos com Deus, de mantermos com Deus um relacionamento verdadeiro. Não existe outro meio de agradarmos a Deus, se não for pela fé. Não existe também outro meio de sermos abençoados. A fé, então, ela é essencial, ela é muito importante para aqueles que querem viver uma vida espiritual saudável, abençoada, uma vida cristã que verdadeiramente possa ter frutos, e esses frutos serem frutos visíveis, serem frutos reais, que modifiquem a sua vida. É necessário que tenha fé. Amém? Eu quero compartilhar com vocês nesta noite sobre a importância da fé. Como ela é indispensável, ela é importante para o sucesso de toda a nossa vida nesta terra. Você vai ver que a fé não é algo para ser descartado, não é algo para você optar, acho que vou viver. Não, faz parte do viver cristão, e você vai ver que é muito melhor andar por fé. Diga amém. Glória a Deus. Vamos lá, mas antes de falar da importância da fé, eu quero que você saiba o que é fé e onde ela está firmada. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos, capítulo 10. Versículo 17, acharam aí Romanos? Diz assim a palavra de Deus: consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Amém? Queridos, sem a palavra de Deus não pode haver fé. Fé não é um sentimento, fé é crer no que Deus falou. Vira para o teu irmão aí do lado e diga: você precisa crer no que Deus fala. Aleluia. Aleluia, você precisa crer no que Deus fala, porque a fé sem a palavra de Deus, ela não existe. Fé não é ter esperança, fé é crer na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, esse texto que nós lemos, em outras versões, ele diz o seguinte, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então é através da palavra de Deus que o nosso coração, o nosso espírito é gerado fé nele, para que nós possamos crer naquilo que Deus fala. Mas é importante que eu tenha a palavra, ela tem que estar dentro de mim. Quando o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, vamos passar, eles estavam no barco, ele atendeu toda a multidão, isso está lá em Marcos, capítulo 4, versículo de 35 a 41, ele disse para os seus discípulos, vamos passar desta margem para outra margem. Só que ele deitou lá no barco e ele dormiu. E durante o trajeto, enquanto eles navegavam para o outro lado da margem, se fez uma grande tempestade. E o barco começou a balançar de forma que quase estava indo a naufrágio. E aí eles foram acordar ao mestre e disseram, mestre, não se te dá que morramos? Será que o senhor não percebe que nós estamos morrendo? Acorda! E aí o Senhor disse para eles, homens de pouca fé, por que duvidastes? Do que ele estava falando? Ele não tinha dito, vamos para outra margem. Havia uma palavra
Era o Senhor que estava mandando que eles passariam para outra margem. Ah, pastora, mas no percurso aconteceu uma tempestade. Eu quero dizer para você que sempre acontece tempestades. Uma hora ou outra vão vir as tempestades, mas você precisa ter fé. E aí, como vou ter fé? Na palavra, diga na palavra. E não é na palavra de qualquer um, é na palavra do Senhor. O Senhor disse, passe para outra margem. Significa, não tem problema da tempestade, mesmo que ela seja muito forte, mesmo que ela venha para derrubar, eu estou convosco. E a minha palavra é que vocês vão passar. Diga amém, eu vou passar. Eu não vou ficar na tempestade, eu vou passar. Os discípulos tinham a palavra. Queridos, toda a palavra de Deus tem poder. Diga, tem poder. Toda a palavra de Deus tem poder. Então eu preciso crer que a minha fé, ela deve estar firmada na palavra de Deus, porque toda a palavra de Deus tem poder, e o poder existente atrás desta palavra chama-se o Espírito Santo de Deus. É Ele que faz a palavra de Deus se cumprir na nossa vida. É Ele que faz acontecer. Quando nós cremos na palavra, quando nós colocamos a nossa fé na palavra, verdadeiramente, nós nos apoderamos daquilo que Deus falou. Isso é fé. Não é firmar-se na palavra de qualquer pessoa, mas é firmar-se na palavra daquele que fala a verdade. E este é o Senhor, aleluia. Quando um pecador se arrepende e crer na palavra de Deus, quem faz com que a obra de Cristo seja consumada na vida daquela pessoa é o Espírito Santo. Por quê? Porque ele creu na palavra de Deus. Amém, amados? Funciona assim. Se você quer ter as cadeias do pecado quebradas na sua vida, pastora, como isso funciona? Alguém vai orar por mim e aí as cadeias do pecado vão ser quebradas na minha vida. Não é bem assim. Você precisa crer naquilo que a palavra de Deus diz. Lá em Romanos 6, versículo 14, diz: o pecado não terá mais domínio sobre vós. Amém? O pecado não terá, diga não terá. Diga mais domínio sobre a minha vida. Esta não é a palavra de algum homem, esta é a palavra de Deus. Quando nós nos apoderamos da palavra e nós nos firmamos nela e cremos naquilo que a palavra diz, a palavra acontece na nossa vida. Amém, amados? Apoderar-se da palavra, isto é fé. Se você deseja receber a vida eterna, olha o que diz a palavra do Senhor, em João capítulo 3, versículo 36, o Senhor dizendo: quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Amém? É a palavra. Não adianta você vir à igreja, não adianta nem você ter cargos na igreja, não adianta você ser pastor ou pastora, você precisa crer na palavra de Deus. Fé é isso, é apoderar-se da palavra de Deus. Se eu não creio naquilo que Jesus Cristo diz, eu não posso ter fé. Ele diz: quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. E em João 5, 24, olha lá a palavra. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Amém? Acharam? Capítulo 5, Evangelho de João, versículo 24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna.
eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aleluia! Quantos creem nesta palavra? Aleluia! Quem crê tem a vida eterna e não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Amados, isso é tão importante, isto é fora de religiosidade. As pessoas entendem as coisas de Deus como uma montoeira de regras, uma montoeira de dogmas para cumprir. Mas não é assim. Você precisa se apoderar da palavra de Deus. Isso é fé. Para que você viva uma vida de relacionamento com o Senhor. Senão você não vai passar de um mero religioso, de uma mera religiosa. E o Senhor não deseja que assim aconteça, nem comigo, nem com você. Eu vou relatar uma história de um doutor em teologia, prestem bem atenção no que eu vou falar aqui. Doutor em teologia e pregador. Então não adianta eu ter no intelecto as coisas espirituais. Eu preciso me apoderar da palavra de Deus. Isso é fé. É isso que vai mudar a minha vida. Doutor em teologia e pregador chamado J. Wilbur Champman, que não era salvo. Aí você vai dizer, mas pastora, como assim? Ele era um doutor em teologia e ele pregava, mas ele não era salvo por Jesus Cristo. E aí você vai dizer para mim, mas pastora, isso aqui você está interpretando de forma preconceituosa a respeito do que este homem fazia. Pois bem, ele mesmo declara: uma vez, depois de um culto, o pregador D.L. Moody convidou-o para conversar. Doutor Chapman, o senhor é um cristão salvo? O senhor pertence a Cristo? Ele respondeu: não ouso dizer que sou, embora eu espere um dia pertencer a Deus. Então, o pregador Moody leu João 3,16 com ele. Quantos conhecem João 3,16? Vamos falar de cor? Então vamos lá. Porque Deus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí mandou que ele ouvisse aquilo. No final da leitura, Moody perguntou-lhe novamente: Doutor Chapman, o senhor é um cristão salvo? O senhor pertence a Cristo? Ele ainda respondeu: não ouso dizer, mas espero um dia, espero muito, pertencer a Deus. Em seguida, o pregador Moody leu de novo João 3,16. Depois de terminar a leitura pela segunda vez, ele olhou para Chapman seriamente. Chapman, inclusive, sentiu-se constrangido com o olhar de Moody, que resmungou em alta voz: eu realmente espero poder dizer que pertenço a Cristo. Então Moody falou com grande sinceridade para ele: Doutor Chapman, o senhor sabe de qual palavra está duvidando? De imediato, Chapman despertou para a realidade e percebeu que estava duvidando da palavra do Deus vivo. Mais tarde, ao longo de toda a vida, Chapman passou a testificar que tudo o que Deus havia dito destinava-se a ele e era verdade. Amém, amados? Para confirmar
aquilo que eu estava falando, não adianta eu ser um religioso, se eu não me apoderar da palavra de Deus, esta palavra que nenhum homem pode duvidar, porque é a palavra do Deus vivo e verdadeiro, a sua palavra é a verdade. Não adianta eu ser uma religiosa, não adianta eu ser um religioso, se eu não me apoderar desta verdade, eu jamais vou conhecer a Deus. E o Senhor deseja que você nesta noite possa entender isto, que para que você tenha fé, simplesmente não é apenas vir a uma igreja, mas ter fé é apoderar-se deste livro santo, é apoderar-se daquilo que Deus falou. Se Ele falou, eu creio, aleluia. Quando ele diz que se eu crer no Filho que Ele enviou para morrer em nosso lugar, e inclusive hoje nós estaremos celebrando a sua morte e a sua ressurreição. A ceia do Senhor é para isso. É para celebrarmos a morte de Cristo. E por que celebrarmos? Não é para chorarmos, não. Ele já chorou por mim, aleluia. Para que eu pudesse hoje ter alegria, para que você pudesse hoje fazer festa. Cristo chorou por você, aleluia. É por causa disto que o celebramos nesta noite. Que celebramos a sua morte e a sua ressurreição, porque Ele morreu pelos meus pecados, e na sua palavra está escrito que quem crê nele tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então eu creio, estou salva, aleluia. Mas agora eu quero falar com você sobre a importância da fé. Você agora soube o que era fé. Eu quero falar sobre a importância da fé. Primeiro, por que a fé é importante? Porque somente através dela podemos chegar à salvação. Olha o que diz Efésios, não é Evangelho de João, eu ia dizer João. Efésios capítulo 2, finalzinho aí da Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Eu aconselho a todos os líderes de célula que ainda não decoraram estes versículos que decorem. Ele é de suma importância para você abençoar vidas com a salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Até aí. E Romanos capítulo 1, vai lá para Romanos, volta novamente, nós estávamos em Romanos, só que agora vamos ler o capítulo 1. Versículo 16 e 17. Todos já acharam, amém? Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Por que a fé é importante? Porque somente através dela nós podemos chegar à salvação. A palavra de Deus diz, esse livro santo que nós falamos que é o único que pode fazer com que eu possa ter uma fé verdadeira, é só me apoderar dele. Este livro diz o seguinte, que é pela graça que nós somos salvos. A graça de Deus revelada em Jesus Cristo, quando Jesus veio ao mundo e morreu em nosso lugar, era a graça de Deus. O que é a graça? Já pregamos aqui sobre graça. O que é graça? É o favor imerecido de Deus.
não merecia este amor. Você não merecia, a humanidade não merecia o amor de Deus. Porque a palavra de Deus diz, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas o Senhor, pela sua graça, enviou, providenciou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, através da graça de Deus revelada em Cristo Jesus, eu recebo a minha salvação, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter fé. Então é somente pela fé que eu acesso esta graça. A graça está à disposição de todas as pessoas. Pastora, Deus não faz discriminação de pessoas? Não, 1000 vezes não. Deus ama a todas as pessoas, independente do que elas sejam e o que elas façam. Deus as ama. Então, para que precisamos de graça? Por causa dos nossos pecados. Deus ama o pecador, mas abomina, odeia o pecado. Porque Ele é santo. Ele não pode olhar ao pecado. Por isso que quando Jesus Cristo estava na cruz, carregado de nossos pecados, a Bíblia diz que Cristo gritou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Os nossos pecados estavam todos em Jesus Cristo. Deus não aguentou olhar para o seu Filho. A graça é esse favor imerecido. Para que eu acesse esta graça de Deus, que é para todos, eu preciso ter fé. É isso que o apóstolo Paulo fala aí em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vocês, isto é, não é proveniente do ser humano. O ser humano não pode fazer alguma coisa para ser salvo. É somente pela fé. E aí o apóstolo Paulo clareia mais no versículo 9. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque o inimigo semeou uma conversa de que você sendo uma pessoa boa, entre aspas. Por que eu ponho aspas? Porque a palavra de Deus diz que não há um justo, nenhum sequer. Não vem de obras. Então ele semeou que você pode ser um bonzinho, boazinha, fazer bastante caridade, que você vai adquirir um lugarzinho no céu. Isso é mentira do diabo. Porque a palavra de Deus diz, você acabou de ler, pela graça sois salvos por meio da... E isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto é, vem de lá de cima, não vem de baixo. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, nada que eu faça vai ajudar, vai melhorar, vai atrair a salvação para mim, não. E se assim fosse, Jesus Cristo morreu no Calvário inutilmente. Ele foi para a cruz morrer de bobeira. Mas não, Ele é a única solução. Jesus Cristo é a única solução para os meus pecados e para me salvar. A única, não existe outra. Por isso, a fé é importante. Eu não posso rejeitá-la. Ela é a única maneira de eu obter a minha salvação. A palavra do Senhor declara que não podemos fazer qualquer coisa que ajude a adquirirmos a salvação. Pastora, mas e se eu frequentar a igreja? Lembra que eu falei do o pregador e do... Champman, doutor em teologia,
conhecedor da Bíblia. Eu posso conhecer a Bíblia de capa a capa e não me apoderar do que tem dentro dela e não ter fé. A fé é importante para que eu chegue à salvação. É através dela que a salvação pode tocar a minha vida. Eu creio naquilo que Jesus Cristo falou. E a palavra de Deus diz em João 3,18: quem crê é salvo. Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então é por fé somente. Eu preciso crer nisso. Pastor, eu posso dar uma ajudinha? Não. Você pode dar uma fezinha. Não é ajudinha. Você precisa crer. Vira para o teu irmão e diga: você precisa crer. Aleluia. Mas ainda porque a fé é importante, ela me faz viver a vida de Cristo. Olha o que diz Gálatas 2, versículo 20. Vamos lá para o final da Bíblia de novo, Gálatas, fica antes do livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? E 2 Coríntios, volta para trás aí novamente, logo antes de Gálatas, bem pertinho, capítulo 5 de Coríntios, nós vamos ler o versículo 15. E ele, achou Coríntios? E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por que a fé é importante? Porque ela me faz viver a vida de Cristo. Que vida de Cristo é esta? A palavra de Deus diz que quando Cristo foi ao Calvário, ele morreu a minha morte, para que eu pudesse viver a vida dele. Isso é algo espiritual e extremamente sobrenatural, mas eu preciso de fé para viver isso. Por que muitos cristãos não vivem ainda a vida de Cristo? Porque querem viver a vida de Cristo sem matar a sua própria. Jesus Cristo disse assim, lá em Mateus, em Lucas e em outras partes do Evangelho, Jesus Cristo diz que para que eu pudesse ter vida, é importante que eu perca a minha vida para ganhar a dele. Lá em Lucas, capítulo 9, versículo 24. Quem quisesse ganhar a sua vida, devia perdê-la primeiro para ganhá-la. E quem achar a sua vida, disse Jesus, perdê-la. Nós queremos viver a vida de Cristo sem deixar de viver a nossa. E para deixar de viver a minha vida, que olha, como gosto dela, né? Como ela é real, verdadeira, como ela está aqui, como ela sente bastante, não é verdade? Nossa vida é muito real. Como sentimos. Às vezes esses sentimentos ficam à flor da pele, transparecem na nossa cara. Manifestamos o nosso eu e a nossa identidade de uma forma assim tão eloquente. E achamos que para viver a vida de Cristo, esse eu pode ficar vivo. Não. Para que você consiga viver a vida de Cristo, é necessário fé. Fé para crer que verdadeiramente aquilo que Cristo diz é melhor do que aquilo que você pensa. Aquilo que Jesus Cristo estabeleceu para nós, mesmo que aparentemente não seja tão bonitinho assim.
mesmo que aparentemente não te eleve em lugares muito altos, ou nada altos, mesmo que você tenha que passar por inúmeras humilhações, mesmo que você tenha que passar por um trajeto de morte e de cruz até você chegar à glória, ainda assim, o que Jesus diz é melhor. A vida que Ele me dá é melhor do que a que eu tenho. Mas para que eu viva a vida de Cristo, é necessário que eu tenha fé. A fé é importante para que eu viva a vida que Jesus conquistou para mim no Calvário. Senão eu não vou conseguir. O apóstolo Paulo declarou lá em Gálatas, que nós lemos agora, capítulo 2, versículo 20, já estou morto, crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, andando na carne, na pele, no osso, aqui na terra, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus. Então é necessário fé para viver a vida em Cristo, senão eu vou tombar para a minha vida, e aí eu não vou ter vitória. Quando Cristo nos manda, porque esta é a vida dele, a vida que ele nos ofereceu, a amar as pessoas que nos odeiam, nos aborrecem, nos perseguem, não somente amar, mas ele manda que nós as abençoemos, olha isso. Oremos por elas, que nós possamos perdoar. Que nós devemos considerar o outro superior a nós. É a vida de Cristo. A vida de Cristo diz que no mundo eu vou ter muitas felicidades. É isso? O que eu vou ter neste mundo? Aflições. Aí ele diz, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Isto é, eu venci. Olhe para mim que você vai vencer também. Viva a minha vida que você não será derrotado. Porque o que nos derrota, amados, são as nossas próprias escolhas, afastadas de Deus. O que nos leva aos fracassos é o nosso afastamento do Senhor. Porque quando vivemos a sua vida pela fé, somos vitoriosos, abençoados. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38, a palavra de Deus diz que o meu justo viverá pela sua fé. Se você deseja viver uma vida vitoriosa, meu irmão, uma vida que verdadeiramente você possa se alegrar nela, despeito de qualquer circunstância, você terá que ter fé para viver a vida de Cristo na sua vida. Amém, meus irmãos? E não é viver um dia, no outro, está muito ruim. Eu li um post que dizia, acho que no Face, não sei se foi no meu celular, que veio um monte de notícia no celular, né? E que falava sobre a filha do Silvio Santos, Patrícia Bravanel. Todos aqui conhecem, né? Ela é uma pessoa na mídia. Então, está aí direto, todo mundo sabe quem é. Aquela moça pertenceu a igrejas evangélicas. E até mesmo disse uma certa vez, aí faz alguns anos, não sei quantos, mais uns bons anos aí para trás, ela se declarou uma pastora. Quantos aqui lembram? Ou sabem disso? Pouca gente, né? Mas isso está aí na mídia para você confirmar. E aí ontem eu estava vendo algumas notícias e veio uma dessas notícias. E aí ela estava dizendo por que ela abandonou as igrejas evangélicas. E aí eu tive a curiosidade de ler, que eu gosto desses BOzinho, né?
Aí eu tive a curiosidade de ler. Aí ela estava dizendo, aí ela disse assim, não, eu abandonei porque muitas, ela não disse regras, ela disse muitas coisas para se cumprir. Me senti pesada. Porque tinha muita coisa para cumprir, muito isso, muito aquilo, aí eu não gostei, abandonei. Vê-se que experimentou o que era religião e não o que era fé em Jesus Cristo. Porque quem experimenta Jesus, meus amados, jamais abandona Ele. Depois, os seus mandamentos, não vou chamá-los de regras, porque regra é uma coisa de homem. Mandamento é algo inalterável. Os seus mandamentos, diz a Bíblia, não são pesados. Eles são bênçãos na nossa vida. É por causa dos mandamentos do Senhor que a nossa vida pode ser regrada, pode ser abençoada, pode ser conduzida sem riscos, perigos e mortes. Então, quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, que dó. Tão perto do reino, mas sem salvação. Tão perto do reino, mas sem Jesus, sem perdão. Para que nós possamos verdadeiramente viver a vida de Cristo, é necessário fé e não religião. Eu não considero nada que Deus fala para mim regra. Eu tenho refrigério em ouvir o que Deus fala comigo, mesmo que seja uma repreensão. E teve épocas da minha vida que eu chorei pela repreensão, não porque estava sendo repreendido, porque estava me faltando repreensão. E eu dizia, Deus, envia a tua repreensão. Eu quero, Senhor, ser repreendida por Ti, porque a Tua repreensão vai consertar os meus caminhos, e eu vou parar de sofrer por causa dos meus pecados. E não o que muita gente faz. Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Ei, Deus não tem culpa. Você se meteu nisso. Eu me meti nos meus problemas. Deus não tem culpa dos teus sofrimentos. Inclusive, diga-se de passagem, Ele já preparou, há mais de 2000 anos atrás, na realidade antes da fundação do mundo, Ele já preparou toda a solução para todos os meus problemas. E esta solução chama-se Jesus Cristo, aleluia. Então Ele não é culpado. É você, sou eu. Eu me meto em enrascada. Eu escolho o caminho errado. Eu escolho viver sem Deus. Eu escolho dizer não a estes princípios. Foi por causa do outro. Quando não é para Deus, a gente atira no outro, né? É super simples assim, né? Deus abandonou, então é você. Foi por causa de você. Foi por causa da minha mãe, do meu pai, do meu tio, do meu avô. Não. Sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Para que você possa viver a vida de Cristo, é necessário que você tenha fé, meu irmão. Nada de religiosidade, nada de achar que vindo à igreja, você vai se tornar um filho de Deus. Não é por aí. Mas você precisa crer naquilo que a palavra de Deus diz. Quando Ele diz que Ele te dá vida, é porque Ele te dá vida. Mas esquece as suas maneiras, as suas coisinhas, e fique só com a dele. Amém, meus irmãos? Mas ainda, o que é importante? Por que a fé é importante? Ela é o segredo da nossa vitória contra todos os inimigos. Diga vitória. Vira para o teu irmão e diga, é vitória, irmão.
Efésios, capítulo 6, olha lá Efésios, vamos lá para Efésios de novo, capítulo 6, versículo... Efésios capítulo 6, versículo 16. Acharam aí Efésios? Diz assim: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Escudo do quê? Da fé. 1 João, lá para o finalzinho da Bíblia, pertinho do Apocalipse. 1 João, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 4. Acharam, amém? O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia, glória a Deus. Por que é importante a fé? Porque é ela o segredo da minha vitória contra todos os inimigos da minha vida espiritual. Amém? O segredo da vitória do crente não está na mão do homem, não está nos poderes, nos governantes. O segredo da vitória do crente não está no seu braço forte, não. O segredo da nossa vitória está na fé no Senhor. Amém, meus amados? O segredo da nossa vitória, a palavra de Deus diz que contra o feroz, terrível, maligno, maldito Satanás, eu vou contra ele com a fé. Não adianta bala de metal. Lembra daquele seriado que tinha, como é que era o nome? Sobrenatural. Como é que matava demônio, Gabriel? Bala de prata. Bala de prata, hein, gente? Enche aí a garrucha de bala de prata para derrubar os demônios. É isso? E mais o quê? Bala de sal? Hã? Ah, tem que ter sal dentro da bala? Ah, tá. Além da bala de prata, você tinha que pôr sal dentro do cartucho. Vai nessa, vai com essa espingarda aí que você vai bem contra o diabo. Vai fundo. Bala de prata, que nada. O meu Senhor tem ouro. E é o nome dele que faz a diferença contra o diabo. A Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E que contra as forças do mal, contra as setas inflamadas de Satanás, eu vou contra ele com o escudo da fé. Aleluia. Não tem conversa. Ele vem sempre dizer as suas mentiras. Ele sempre vem buzinar no ouvido da gente aquilo que é mentira. Certa vez, isso inúmeras vezes acontece, mas estava bem fresquinha, eu estava saindo do tradicionalismo para a renovação espiritual. E o Senhor tinha me batizado com o seu Santo Espírito, porque no tradicionalismo não se crê no batismo com o Espírito Santo e nem dom de línguas. E aí eu tinha sido batizado na noite anterior e tinha falado em línguas. E no dia seguinte eu fui me ajoelhar para orar lá no meu quarto, como sempre fazia lá na minha cama pela manhã. E eu estava orando e agradecendo a Deus pelo batismo. E estava até falando nas línguas que Ele havia me dado na noite anterior. E detalhe, antes de eu começar a orar, eu abri a palavra em Coríntios que fala que somente por Jesus Cristo, somente quem é de Jesus,
Somente quem tem o Espírito Santo de Deus na vida é que pode dizer que Jesus Cristo é Senhor. E aí, eu estava lá orando de joelhos, logo após ter lido a palavra. E aí começou o meu quarto se encher de um frio, uma coisa gelada. E eu ali ajoelhada, de olhos fechados, orando ao Senhor. E o quarto se enchendo de um gelo. E eu comecei a sentir uns calafrios e um assombro. Daqui a pouco uma voz interior, bem horrível, começou a dizer para mim: isso é mentira. Você não foi batizada nada. Isso não é do Espírito de Deus. Isso é do diabo. Por alguns segundos eu fiquei acreditando naquilo, e aquele calafrio foi tomando meu corpo, aquele gelo foi consumindo tudo, enchendo o quarto. Daqui a pouco, o Espírito Santo me fez lembrar a palavra que eu havia lido. Lembra que eu falei palavra fé, fé, palavra? O Espírito Santo me lembrou a palavra que eu havia lido. Somente quem tem o Espírito Santo vai falar que Cristo é Senhor. E aí, quando eu lembrei a palavra que ele havia me falado, eu disse assim: ah, Satanás, é você que está aqui no quarto, né? Tá certo. Pois então, pega os teus demônios e fora daqui. Porque eu acabo de ouvir a voz do Espírito naquilo que eu recebi da palavra dele, que somente pelo Espírito eu posso declarar que Jesus é Senhor, e eu estou aqui declarando que Jesus é Senhor, e o que está dentro de mim é do Espírito Santo. Então, fora deste quarto, em nome de Jesus. Pum! Acabou tudo. E falo em línguas até hoje e abençoo a sua vida. Aleluia. Fé. Se você quer vencer o diabo, não é com bala de prata, não é com sal grosso, e nem com sal fino, e nem com luz acesa ou apagada. Você só pode vencer as forças das trevas que estejam operando nas redondezas, ou na sua vida, ou na vida da sua família, se for por Jesus Cristo, através da fé, meus irmãos. E não adianta falar o nome de Jesus se você não crê nele. Use o nome de Jesus, mas creia no nome de Jesus. Porque esse nome tem todo o poder nos céus e na terra. E não tem para ninguém quando este nome entra com fé. Isso é tão sério. Às vezes acontece de na rua da nossa casa acontecer alguma coisa movida pelo inferno. Bagunça, confusão, brigas. Fiz isso muito. Desde a primeira casa em que morei, depois de casada. A segunda casa, que já éramos renovados na segunda casa. O diabo começava a trazer coisa ruim para a nossa rua. Eu lembro que na segunda casa que nós fomos morar, né, pastor? Era uma rua cheia de bandidagem. Quase todos os dias as casas eram assaltadas. As pessoas não podiam sair de férias. Os carros eram assaltados dentro das suas garagens. Muito bem, fomos morar naquela rua. E eu estava orando certa vez, o pastor estava trabalhando em trabalho secular. Eu estava orando de joelhos lá na minha cama. A janela ficava aqui atrás de mim. Eu ouvi um barulho, me levantei e fui olhar para ver o que estava acontecendo. Um barulho estranho no meu portão. Mas não era uma pessoa que havia parado o seu carro no meu portão. E a casa ficava no alto, tinha uma escada e ela ficava em cima. E aí eu olhei e vi que um homem abria o
porta-luva e tirava dele uma arma. E aí, quando eu olhei aquilo, eu me escondi entre as cortinas para ver o que era aquilo. E ele colocou a arma aqui dentro na cintura e saiu do carro e foi para uma outra casa e desceu lá. E eu estava recém-chegada naquela rua, eu olhei aquilo e já... Aí o Senhor disse assim para mim: eu não te chamei para você ficar olhando. Eu estou te mostrando qual é o estado espiritual desta rua, para que você entre em oração e barre isso. E aí eu entrei em guerra espiritual, irmãos. Comecei a orar de mão levantada e orava todo dia ali na minha sacada, na varanda. E falei para o pastor orava também quando ele chegava. E começávamos a orar e orando e orando. Olha aqui, Satanás, você vai pegar todos os seus demônios de briga, confusão, bandidagem, assalto, roubo, seja lá o que for, de morte, de violência, e vão embora daqui. Estão amarrados pelo poder de Deus em nome de Jesus Cristo. E comecei a expulsar, repreendendo tudo. A casa onde eu havia morado, aquela casa já havia sido assaltada um monte de vezes, não é, pastor? Só que não depois que a gente chegou lá. Pela fé, nós quebramos as pernas do diabo. Não é com bala de prata, não é com vela acesa, não é com luz acesa, não é com sal grosso nem fino. É pela fé no nome de Jesus e em sua palavra. Naquela rua, acabou a bagunça. Nós saíamos de férias, ficávamos um mês e nada acontecia. Certa vez, antes de nós botarmos para correr os arrazoadores de lá, o vizinho precisou guardar uns carros do irmão que era advogado criminal. E tinha uns 3, 4, 5 carros. E coube 2 lá na garagem dele. Nós tínhamos um carro, mas a nossa casa tinha uma garagem que cabia uns 3 carros, né, pastor? E aí ele pediu para guardar na nossa garagem. Ele guardou 2 ou 3 carros na nossa garagem. E no dia seguinte, logo pela manhã cedinho, acordamos com ele chamando a gente no portão. E aí ele falou: roubaram aí os carros? E aí eu falei: hã? Aí ele falou: não, é porque entraram lá na nossa e roubaram os toca-fitas do carro. Naquela época era toca-fita, né, gente? Eu não sou velha não, tá? Vou logo avisando. Tá? Então, aí tinham roubado os toca-fitas. Estão rindo de quê, crianças? Menos mal. Então, aí roubaram os toca-fitas do outro carro, da garagem dele. Aí eu disse para ele assim: então pode ficar tranquilo. Aqui não roubou nada. Ele: como é que você sabe? Eu falei: porque tinha anjo aqui. Aí ele foi lá para conferir. Aí saiu assim meio deslumbrado, assustado. Tipo, não entraram aqui, não roubaram os toca-fitas deles. Aí sabe o que acontecia? Quando os vizinhos iam viajar, eles pegavam todos os aparelhos deles de eletrodomésticos e punham na minha casa. E eu dizia para eles: mas a gente vai sair. Nós vamos para a igreja. Não, mas não tem problema, aqui na casa de vocês está seguro. Irmãos, é fé! Isso é fé no Deus vivo e todo-poderoso, aquele que no Calvário esmagou a cabeça de Satanás e colocou todo o poder do diabo debaixo dos seus pés. Aleluia! É pela fé, é pela fé, é pela fé, o segredo da minha vitória e da tua vitória contra os inimigos, contra Satanás e contra o mundo. Há pessoas que dizem assim: pastora, eu não aguento, eu não consigo largar o mundo. Está faltando fé, meu irmão. Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Fé. Você vai loguinho ver o lixo que é o mundo.
Mas por último agora ainda, porque a fé é importante, ela faz o milagre acontecer na minha vida. Diga aleluia, eu quero. Milagre todo mundo quer, né? Glória a Deus. A fé faz o milagre acontecer. Abra lá em Hebreus, o texto que a gente leu no início. Hebreus 11. Nós vamos ler um pouquinho aqui sobre Abraão. Hebreus 11, capítulo 8, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Amém? Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Aleluia, glória a Deus. Somente esses. Por que a fé é importante? Ela faz o milagre acontecer na minha vida. Sem fé não tem milagre, gente. Pode esquecer, se você quer viver milagre de Deus na sua vida, você vai ter que aprender a ter fé. Ah, pastor, eu não quero milagre não. Então você vai viver uma vida comum. Essa é a verdade. Porque viver de milagres é maravilhoso. É extraordinário, é sobrenatural, é inexplicável. É fé. A palavra de Deus aqui está falando sobre Abraão. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão para sair da sua terra, do meio dos seus parentes, do conforto da sua cidade, da sua parentela. E o Senhor disse para ele, olha, vem andar comigo. Vem fazer de mim o seu Deus. Que eu vou abençoar você e farei de você uma grande nação. E ele disse, né, dentro do seu interior, eu imagino, ele deve ter pensado, acho que Deus não conhece quem sou eu, porque eu tenho uma mulher que é estéril. E eu já tenho 75 anos e já era. Além de velha, ela era estéril. Mas o Senhor disse para ele, você quer viver o milagre? Então você vai ter que crer. E Abraão teve fé, diga fé. Para viver milagre tem que ter fé, irmão. E aí, Abraão creu. A Bíblia diz que aos 100 anos, Sara gerou filho. Ela teve Isaque. Mas o Senhor disse que a descendência de Abraão seria como as estrelas dos céus. Não dá para contar. Como assim, pastor? Abraão é pai de muitas nações pela fé. Eu sou filha de Abraão pela fé. Você é filho de Abraão pela fé. Pai de numerosa nação. Se você quer viver o milagre do Senhor, é preciso que você tenha fé. Quem sabe você está aí com o seu coração apertado, ou você está chateado por alguma coisa que não aconteceu na sua vida. Eu quero dizer para você, ela pode acontecer. E de forma maravilhosa, como você nem imaginou. Mas você precisa crer. Você precisa ter fé. Senão você não vai ver o milagre. Você precisa crer que Deus está no comando. Que Ele tem o controle de todas as coisas. Que as circunstâncias, elas não acontecem do nada. Que as circunstâncias adversas, que os problemas estão no controle de Deus e eles têm propósito. O Senhor te chama esta noite para ter fé. Quem sabe você estava vivendo uma vida religiosa.
O Senhor diz para você: eu te chamei para você ser meu amigo, minha amiga. E não para você viver a religião. A religião te cega, te embrutece, te esfria, te gela e o pior, te leva para o inferno. Mas a vida com Deus te leva a ter vida, e vida com abundância. O Senhor te chama para viver a vida de fé. Você hoje ouviu a palavra do Senhor, como eu disse, é a palavra da verdade, não é minha, é de Deus. Eu tenho crido nesta palavra, desde que me conheço por gente. E já faz alguns anos. Não posso me revelar aqui, mas alguns bons anos. E quero dizer para você que esta palavra nunca me decepcionou, porque ela é a palavra do Deus vivo e Deus eterno. Então eu quero convidar você, antes da ceia, eu quero convidar você a entregar a sua vida pela fé nas mãos do Filho de Deus, Jesus Cristo. E dizer: eu quero esse Jesus, eu quero esse Deus para mim. Eu quero viver esta caminhada espiritual. Eu quero viver pela fé. Quem aqui ainda não entregou sua vida para o Senhor Jesus,